Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Dorival espera retorno de Memphis contra o Bahia. Rony, interessa ao Corinthians, mas negócio é muito difícil de acontecer. E o Corinthians também faz consulta por lateral São Paulo, mas tem concorrência. Vamos acompanhar aí as últimas movimentações do Timão no mercado da bola. Gostaram do desempenho do Corinthians? Não. Não, o jogo foi ruim, né? O Dorival, inclusive, teve que mesclar, não deu para usar o time titular. Vários titulares ficaram no banco, inclusive, e na medida em que o tempo foi passando, ele foi lançando mão. A necessidade foi apertando. Né? O empate era muito ruim para o Corinthians, deixaria o time, inclusive, fora da zona de classificação, faltando 3 jogos. E aí, ele começou a colocar os titulares e foi premiado com um gol nos acréscimos do Yuri Alberto, com requintes de festas maravilhosas, enfim, que o torcedor ali abraçou o Yuri Alberto, segurou o alambrado, aí os companheiros tiraram um sarro, e o Calção inclusive, e todo mundo saiu tudo, saiu sorrindo de lá, com 3 pontos na bagagem. Mas ele levou recuperou o Corinthians, o Calção depois? Recuperou, mas tomou o cartão amarelo. E aí o Corinthians, com essa vitória, subiu para a 4ª colocação momentaneamente, porque tem a Portuguesa que joga hoje, se ganhar a Portuguesa passa o Corinthians, mas até então o Corinthians fica em 4º lugar, numa condição melhor na tabela, até para o Dorival administrar também melhor o time com o início do Brasileiro nessa quarta-feira, nesse meio de semana, e depois para a final também contra o Flamengo no domingo. A questão é, o planejamento ele precisou ser alterado para essa partida. Isso nem é uma questão de opinião, isso é uma informação. O Corinthians pretendia levar menos titulares do que levou para Rio Claro, caso tivesse vencido o Santos. Esse era o planejamento, essa era a ideia. Como o Corinthians não venceu o São Paulo, não venceu o Santos, mas teve erro de arbitragem, mas não importa, não venceu nenhum dos dois. O Dorival refez o seu planejamento e mandou para Rio Claro, para a viagem, alguns titulares. Você percebe que a maior parte deles entrou no segundo tempo, ok, mas eles nem viajariam, ficariam no CT se preparando para a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro e posteriormente para a final da Supercopa do Brasil. E um novo empate em Rio Claro, resultado com o que o Corinthians flertou, alteraria completamente, novamente, a programação e o planejamento do Corinthians para esse início de pré-temporada. E eu estou falando tudo isso porque tudo isso para a comissão técnica do Corinthians é de suma importância. Vale lembrar, o Corinthians jogou a final da Copa do Brasil dia 21 de dezembro, enquanto alguns clubes que estão aí no Paulistão, já estavam no Campeonato Brasileiro, pararam no dia 7. Já estavam Os clubes pararam no dia 7 e o Corinthians jogou até o dia 21. Por isso que o Corinthians tem tentado equilibrar de alguma maneira tudo para chegar no Campeonato Brasileiro e na Supercopa com o time principal. Vale destacar o quê? O foco neste momento é a Supercopa do Brasil. O Corinthians quer este título. Há uma mobilização no clube para buscar esta taça, porque todos os demais campeonatos, o entendimento dá para buscar depois. E o que ganha com essa Supercopa, Salazar? Você Quanto ganha? Ano passado, a CBF ainda está para confirmar o valor desse ano, mas o ano passado o campeão, por exemplo, levou 12 milhões de reais. É dinheiro, né? É dinheiro, é uma taça, ganha moral, o técnico ganha uma paz para trabalhar, tem a questão do torcedor, você imagina, foram disponibilizados pouco mais de 31 mil ingressos para o torcedor do Corinthians. A galera vai para lá, vai até Brasília. A galera quer ver o time campeão, não tem jeito. Então, assim, é um jogo que em outrora talvez não se desse tanta importância, mas hoje o Corinthians está levando a sério, o Corinthians quer esse título, inclusive na própria coletiva de imprensa, o Dorival Júnior já avisou que 4 ou 5 jogadores considerados titulares serão preservados da estreia no Campeonato Brasileiro. E ganhar do Flamengo dá moral, né, Alex? Isso que eu ia falar, é uma afirmação ainda maior para o elenco se for campeão contra o Flamengo, que é tido com justiça como o melhor time das Américas. Então, mesmo sendo início de temporada, a gente sabe que o Flamengo não está no melhor da sua fase, perdeu para o Fluminense, está prestes a disputar um quadrangular contra o rebaixamento do Campeonato Carioca. Então, mesmo o Flamengo não estando num grande momento, mas numa final, jogo único, os jogadores é um bom momento para o Corinthians pegar o Flamengo. Então, e se o Corinthians conseguir levantar essa taça, não interessa a fase, não interessa nada. O que vai entrar para a história? O Corinthians foi campeão sobre esse Flamengo todo-poderoso. E é o que vale para seguir na temporada buscando novas conquistas. Por isso a vitória de ontem foi de suma importância. Sim. O Corinthians fecharia fora da zona de classificação no Campeonato Paulista, faltando 3 jogos para terminar essa primeira fase. O Corinthians ia ter que tentar conciliar o Campeonato Brasileiro, a Supercopa e o Paulistão quase que da mesma maneira. Não tem elenco para isso. O próprio Dorival admite, não há elenco para isso. Então, para você poder dosar, era fundamental vencer um time como o Velo Clube. Agora, esse início de ano do Corinthians está surpreendendo vocês? Vocês acham que a equipe começou melhor? No meu entendimento, tá do jeito que se imaginava.
O Corinthians está oscilando, o Corinthians não tem feito grandes jogos, oscila, tem bons momentos em alguns jogos. Eu acho que era de se esperar, é de se imaginar, por exemplo, quando a gente percebe o jogo da Vila Belmiro, o Corinthians pesando a perna no segundo jogo. Completamente compreensível, mas a preparação física. Gente, de novo, o Corinthians parou dia 21 de dezembro, estava jogando uma final. Sim. O Corinthians jogou 2 clássicos seguidos, o segundo fora de casa, estava vencendo o jogo. Natural que a perna pese, que vem um desgaste, um cansaço físico. Ainda teve a questão da arbitragem na Vila Belmiro e ontem também. Pouco se falou, mas houve um pênalti claríssimo no André Ramalho, que poderia ter facilitado as coisas, caso o pênalti fosse convertido. Mas é o segundo jogo seguido do Corinthians no Campeonato Paulista em que a arbitragem prejudica o Corinthians. Beleza. Bom, a gente fala mais um pouquinho de Corinthians. Ó, daqui a pouco tem isso aí, ó. Rony, que história é essa do Rony? Daqui a pouco vamos falar de Memphis Depay. Mas agora ao vivo com o repórter José Paz. Boa noite, José Paz. O Brasileirão já tá chegando e o torcedor corintiano tá inquieto com a demora do Memphis para entrar em campo. Tem alguma novidade? O que está acontecendo? Olha, Michele, boa noite para você. A tendência é que o Memphis volte a jogar nessa partida da próxima quarta-feira contra o Bahia, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tanto para Corinthians quanto para Bahia. Partida que acontece na Vila Belmiro, como eu disse aqui no início do programa. Ontem o Dorival falou sobre isso, a gente já vai escutar o Dorival, porque o Dorival também fala, no trechinho que a gente vai trazer da entrevista coletiva dele aqui, sobre Martínez. Martínez segue lá na Venezuela, não está conseguindo voltar para o Brasil, está tendo um problema com o passaporte novo dele, a emissão do novo passaporte, o antigo não tinha mais folhas em branco ali para carimbo, ele segue por lá. O Corinthians esperava o Martínez na última quinta, depois na última sexta, agora espera amanhã e nada do Martínez voltar para o Brasil depois da última temporada de 2025. Foi importante ali no finalzinho, especialmente na Copa do Brasil, mas o Martínez segue lá na Venezuela, onde ele passava férias. Então vamos escutar aí Dorival Júnior falando sobre o Martínez e também sobre o Memphis. Daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações do Corinthians. Pode rodar. Eu não tenho problemas nenhum com ele. Eu apenas acho que foi uma situação que, de repente, poderia ter sido resolvida de uma outra forma. O Memphis já está acelerado. Tenho certeza aí que para a próxima partida já o teremos em condições. Tá aí a palavra do Dorival, tendência que teste um pouco o Memphis nessa partida contra o Bahia, que ele esteja 100% para a grande decisão aí para a Supercopa do Brasil diante do Flamengo no próximo domingo lá no Mané Garrincha em Brasília. Memphis que tirou o arroba do Corinthians lá do perfil oficial dele do Instagram, tirou algumas fotos do Corinthians também, fiel corintiana preocupada, será que fica, será que não fica? O Marcelo Paz tranquilizou a fiel corintiana, Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até o meio desse ano, fica no Corinthians, tem Copa do Mundo, ele sabe que vai ser importante se preparar aqui no Brasil para essa Copa do Mundo que acontece lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas depois aí a gente não sabe. Uma grande incógnita em relação ao futuro de Memphis Depay, jogador que é importante na seleção da Holanda, muito importante aqui no Corinthians, gol em final de Copa do Brasil, gols decisivos, mas até o meio do ano ele continua, segundo o Marcelo Paz, homem forte aqui do futebol do Corinthians. Devolvo para você, Michele. Obrigada, Zé Paz. Bom, um monte de coisa pra gente comentar aqui. Primeiro, eu concordo com o Dorival, né? Quem é que deixa pro último instante essa questão de renovação de passaporte? Ninguém. Ainda mais com staff, empresário, assessor. Hoje em dia você tem todo um aparato, dinheiro. E outra, ele trabalha num outro país, entendeu? Exato. Então você sempre fica de olho nesse tipo de coisa. E nesse ponto, não tem inocente no futebol. O Martínez pode falar o que ele quiser com aquela nota oficial. Desculpa. A diretoria, quem tá no comando do Corinthians, quem tá ali no departamento de futebol, o técnico, como bem falou o Dorival, todo mundo sabe como é que funciona, todo mundo conhece o futebol. Tá todo mundo ali no futebol há muitos anos. Então esse papo de que, olha só, venceu o meu passaporte, eu não consigo voltar, dentro do Corinthians se repercute muito mal, porque há um entendimento de que, porra, vem cá, amigão, por que você não resolveu isso antes? Você não sabia que ia vencer, não tinha ninguém para ver isso para você? Tá faltando o quê? Empresário, advogado, dinheiro, assessor, o que você não tem para ter o passaporte em dia? Como é que seus colegas venezuelanos estão aqui no Brasil jogando? Então, assim, é levado em consideração a possibilidade do Martínez ter agido, entre aspas, de má fé. Isso está sendo discutido dentro do Corinthians. Poxa, parece que ele deixou o passaporte vencer propositalmente. Isso é discutido dentro do clube. E reparem, Marcelo Paz ontem deu uma entrevista falando, estamos vendo aí, talvez, ver se ele chega entre sexta e terça-feira e tal. O próprio dirigente do Corinthians, quando vai falar sobre o assunto, tem receio de cravar o dia. E não é uma questão de, estamos aguardando para ver quando ele vai receber o passaporte. Aquela sexta passada. Não, agora é essa. Já alterou mais uma. E ele tem o receio de cravar, mesmo após
a emissão do passaporte. Por quê? Porque não dá para ter certeza quando que o Martínez vai pegar o avião. Depende muito da boa vontade do jogador, a comunicação é muito difícil. Envia-se uma mensagem, não tem resposta, a resposta vem 2 dias depois. A resposta WhatsApp, é evasiva, não é assertiva. Então, assim, o Martínez, repito, para mim é uma falta de respeito o que ele está fazendo com o Corinthians. Uma informação que a gente trouxe aqui semana passada, é a 4ª vez que ele não se reapresenta na data marcada. Alex, o Corinthians devia pensar numa quebra de contrato por parte do atleta. Por mais também. importante que ele possa ser pro elenco... Que eu nem acho que é. Mas tudo bem, mas ele sempre foi... É o Martínez, vamos lembrar, é o Martínez. Tudo bem, mas corre, brigador, arará e ponto, né? Mas ele sempre participou dos momentos importantes do Corinthians, enfim. Agora, ainda mais agora chegando o Alisson, quer saber? O Martínez, vamos amigavelmente, se for possível, rescindir isso aqui, vamos dar um ponto final nisso. Nós não aguentamos mais, pelo jeito você também não nos aguenta mais. Então, um grande abraço da minha parte, tchau. E o Memphis Depay, que tirou as coisas do Corinthians do Instagram, o que é isso, hein, Salazar? Pra mim, isso aí é isso mesmo. Pra mim, infantilidade. É uma... Será que foi ele ou algum assessor pressão, também que deu uma... foi ele mesmo. É tudo pressão, tudo forma de querer mostrar. A informação interna... Tá chateado, o Memphis? O Memphis está chateado, de novo pelos mesmos motivos. O Memphis está incomodado com as situações políticas, com os vazamentos de informações. O Memphis está incomodado, e não é de hoje, com a preparação física do time, com o calendário do futebol brasileiro. Só que ele não pensa em sair. Por que ele não pensa em sair? O Memphis Depay tem um contrato com o Corinthians, onde ele recebe a grana, ele recebe o que nenhum clube ofereceu para ele. Desde que ele chegou ao Corinthians, nenhum clube ofereceu para o Memphis, eu já falei isso aqui mais de uma vez, nenhum clube ofereceu para ele o que o Corinthians está disposto a pagar. É por isso que ele reclama e continua, porque ele nunca recebeu uma proposta para ganhar o que ele ganha aqui. O contrato dele acaba no meio da temporada e nada mudou. O Corinthians não tem nenhuma intenção de renovar esse contrato no meio da temporada, se nada mudar, ele vai embora. Vai ver que o Corinthians já falou isso para ele, sinalizou, ele ficou chateado, não deve... Tá naquele hotel bom ainda, será? Continua lá. Continua lá, então tinha que estar feliz da vida. Bom, mas agora é o seguinte, sobe o Rony. Agora, você aí de casa já imaginou o Rony vestindo a camisa do Corinthians? Quem fala sobre essa possibilidade é o José Paes, direto do Parque São Jorge. Que é isso, José Paes? Pois é, Michele, o que existe é um monitoramento por parte do Corinthians em relação ao Rony. O Rony está lá no Atlético Mineiro, mas tem uma história riquíssima com a camisa do Palmeiras, bicampeão brasileiro, bicampeão de Libertadores, 4 vezes campeão do Campeonato Paulista com a camisa do Palmeiras, mas é um jogador que o Corinthians fez uma consulta. E a informação que a gente tem aqui no Gazeta Esportiva é que o Marcelo Paes, novo homem forte do futebol aqui do Corinthians, gosta muito do jogador e teria levado esse nome ao Dorival Júnior, para que o Corinthians então tentasse a contratação do jogador por empréstimo. O problema é que o Atlético Mineiro só quer vender por 25 milhões de reais, um jogador que já tem aí 30 anos, e a gente sabe de toda a condição financeira que vem vivendo o Corinthians nos últimos anos. O Corinthians não tem esse dinheiro para fazer esse investimento, inclusive o Atlético Mineiro tem uma dívida em relação ao Fausto Vera de pouco mais de 20 milhões de reais, isso poderia ser envolvido na negociação, mas mesmo assim o Corinthians não teria o dinheiro que falta para contratar o Rony, repito, 25 milhões de reais. O que existiu então foi uma consulta em relação a esse jogador que agrada ao Marcelo Paes, que agora é dirigente aqui no Corinthians. Em relação ao Alisson, o Alisson esteve hoje no CT Dr. Joaquim Grava, ele que já tem tudo certo com o Corinthians para jogar no Corinthians, empréstimo até o final desse ano, só que o Corinthians ainda não fez o Pix de 1 milhão de reais que teria que fazer agora para assegurar o empréstimo do Alisson. Seria 1 milhão agora, depois 500 mil no segundo semestre. O Corinthians não fez e há um impasse em relação à situação do jogador do volante. Devolvo para você, Michele. Obrigada, José Paes. Bom, Rony, 30 anos, seria uma boa no Coringão? Por essa negociação, sim, no meu entendimento, não seria uma boa. Por quê? Repito, o Atlético deve cerca de 25, 22 milhões em relação à negociação com o Fausto Vera. O Corinthians não quer gastar nenhum real com essa negociação e quer trazer o Rony de graça e está disposto, de repente, a perdoar essa dívida para ter o Rony. Eu não entendo que é uma boa. Prefiro receber os 22 milhões e lutar pelos 22 milhões e brigar na FIFA e Transferban, seja lá o que for, para receber 22 milhões do que abrir mão disso para ter o Rony de hoje, que não é esse Rony tão vitorioso do Palmeiras, é um Rony que vive uma má fase. E aí vem uma informação, um adendo em cima de tudo que disse aqui o José Paes, a repercussão negativa dessa possibilidade de contratação chegou à diretoria do Corinthians, que nesse momento vai com muita cautela sobre esse assunto, porque não quer bater de frente com a opinião popular da Fiel. Eu só acho que o Rony seria, por exemplo, melhor que o Romero, do que o Thales Magno. Não, como opção para o banco. Se a gente for comparar o Corinthians desse ano com o do ano passado,
o Rony seria um banco melhor do que era Thales Magno, do que era Romero. Então, Mas assim, aí, você abriria a mão de 22 milhões para meter o Rony? Não, é muito dinheiro. Exato. Estou falando de jogador. Dinheiro ele seria. E o staff do Rony e o Galo estão negociando com o Santos. Existe a possibilidade do Rony ir para o Santos também. Essa é uma informação a mais. Eu gosto muito do Rony rústico. Agora é o seguinte, o presidente da FIFA... Agora, Lázaro, o mercado da bola continua sendo movimentado aí pelos lados do Timão. Uma pergunta que surgiu aqui, que acho que você deve estar respondendo aí aos torcedores. Rony do Galo interessa ao Corinthians e tem também um lateral na mira? Conta pra gente. Vamos lá, Lu. Primeiro, Rony, interessa, mas o negócio vai ser muito difícil de acontecer, porque os valores envolvidos são muito altos, né? O Corinthians, no começo da janela de transferências, recebeu ali a indicação do nome do Rony, né, por pessoas do mercado. O nome foi sugerido ao Corinthians, é um nome que agrada ao Dorival Júnior, que busca um jogador que atue pelos lados do campo, que tenha velocidade, que quebre linhas nesse sentido, um jogador que tem até força, um jogador de vigor físico. É o caso do Rony. Diferentemente, por exemplo, do Júnior Santos. O Dorival foi um dos nomes, vou dizer que o Dorival vetou o nome do Júnior Santos, mas que quando o nome do Júnior Santos entrou na pauta do Corinthians, entrou até muito mais pela relação que o Marcelo Paz tem com o jogador, com o staff do jogador, trabalharam juntos no Fortaleza, o Dorival viu o Júnior Santos como atleta para composição de elenco, mas não para responder uma necessidade que ele via, que a comissão técnica via em relação ao elenco. Por isso que o Corinthians recuou em relação ao investimento que poderia ter em relação ao Júnior Santos. Agora, em relação ao Rony, o nome que o Dorival agradou, só que o Corinthians viu que os valores são muito altos. O Atlético Mineiro pede 4 milhões de euros, ali mais ou menos 25 milhões de reais pelo jogador. Aventou-se a possibilidade de uma troca, porque o Galo tem uma dívida com o Corinthians em relação ao Fausto Vera, mas esse processo, a burocracia para isso acontecer seria muito grande. Primeiro, que o Galo queria algum tipo de compensação financeira. Segundo, porque a dívida ela não é integral dos 22 milhões pagos pelo Atlético Mineiro. Terceiro, porque o Atlético Mineiro assumiria uma dívida do Corinthians com o Argentino Júnior. Uma vez que o Atlético não paga, o Argentino tem que repassar um valor para o Argentino Júnior. Então é uma situação extremamente complexa. Está na CNRD, né? O Corinthians já acionou o Galo na CNRD. Então, para essa situação se resolver, uma troca Rony, dívida, ficaria muito complexo. Então, o que eu recebi durante as apurações no fim de semana realmente é um nome monitorado, realmente é um nome que foi oferecido, mas é uma situação muito difícil de acontecer, o Rony do Corinthians. Ajudaria o Corinthians a ter o Rony, PVC? Tem essa questão dos valores, Lázaro está explicando tudo pra gente, mas é uma característica de um jogador que poderia ser útil para o Dorival. Voluntarioso, vontade ele tem. Sabe o que me pareceu essa história? O Lázaro entenderá. É um trabalho de Hércules, né? Fazer o Rony jogar no Corinthians. Hércules é o pai do Rony, que cuida da carreira dele. Inclusive, esse fim de semana estava, né? Ele estava se recuperando aí de um quadro de virose, né? Ele estava adoecido. É assim, eu não acho... O Rony é muito bom jogador. Eu acho que o Rony... Eu, no ano passado, não teria liberado o Rony do Palmeiras para o Atlético, mas o Rony não foi bem no Atlético, suficiente para dizer que ele vai valer 5 milhões de dólares, que era o que estava sendo falado no sábado. E o Corinthians está deixando claro, a frase dentro do Corinthians é a janela mais barata entre todos os gigantes. E talvez o São Paulo tenha uma janela mais barata porque não pagou pelo Danielzinho, porque não pagou pelo Dória, porque não pagou pelo Coronel. Mas o Corinthians conseguiu contratar reforços sem gastar dinheiro, a não ser pelo salário. Então, o Corinthians deixaria de se orgulhar de ter a janela mais barata entre todos os gigantes. Porque você pagaria 5 milhões de dólares de algum jeito. Ou recebendo de volta a possibilidade... Você recebe um vale transferban, né? Você te dou o Rony e quita a dívida do Fausto Vera, mas aquele dinheiro que tem que pagar para a Argentino Júnior, você paga. Um vale transferban. É mais ou menos isso que você faz. Não vai contratar jogador com vale transferban. Não dá para fazer assim. Então, eu acho que não é viável esse negócio. Outro ponto é que o Rony não jogou em 2024 e em 2025 o que a gente viu o Rony jogar em 2020, 2021, em 2022, em 2023. Ele não está jogando isso para você ter um jogador que vale, supostamente, vale transferban de 5 milhões de dólares. E o Matheus Reis, do Sporting de Portugal, PVC? O Matheus Reis é um bom... Diz. Diga, conta, Lázaro. Perdão, é só para trazer informação, você pediu no começo sobre as duas, eu acabei só dando a informação do Rony. O Matheus Reis foi uma informação que a gente trouxe até com exclusividade,
eu, o Lucas Mussetti e o Guilherme Xavier, no sábado, um jogador que atuou pelo São Paulo, está no Sporting, 6 meses de contrato apenas restam. A informação é que o Sporting não demonstrou interesse em renovar. O Corinthians fez uma consulta pelo jogador há algumas semanas. Existe, por parte do jogador, interesse em jogar no Corinthians. O Santos buscou informações sobre o jogador. E a informação que o staff do Santos recebeu é que há uma conversa com o Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e uma empolgação por parte dessa oferta do corintiana. O ponto aqui é que, nas apurações que eu fiz do lado do Corinthians, o ponto é que o Corinthians foi comunicado que há um time europeu interessado também no Matheus Reis. Então, fica ali um ponto que o Corinthians não vai entrar em leilão, não vai entrar em concorrência, e se esse time europeu, naturalmente, por ser um time europeu, tem um poderio econômico mais forte que o Corinthians, acabar trocando, o Corinthians não vai ter condições de entrar nessa briga. Não é um jogador que interessa, é um jogador que também se interessa em jogar no Corinthians, mas tem uma questão de concorrência aí no mercado que pode atrapalhar o Corinthians em termos do negócio. O Matheus Reis é versátil. Vamos ver os números dele, PVC. 30 anos, já não é um jogador tão jovem, né? É um lateral esquerdo. Na atual temporada, 19 jogos e 2 assistências. Passou pelo São Paulo, Bahia, Moreirense, Rio Ave e Sporting, ou seja, já está aí há algum tempo no futebol português. Um jogador versátil, PVC. Ele joga terceiro. Ele é meio Angeleri. Sabe o Angeleri, que jogou no ano passado de terceiro zagueiro pela esquerda e de lateral esquerdo? Ele joga Champions League. Jogou semana passada, o jogo da Champions League que o Sporting ganhou do Paris Saint-Germain, ele jogou. Então ele não é um jogador, não é um tolo, é um bom jogador, um jogador útil, jogador versátil para ser terceiro zagueiro, lateral esquerdo. Eventualmente até segundo volante pelo lado esquerdo. Mas ele é terceiro zagueiro, lateral esquerdo. Tinha um amigo meu, muitos anos atrás, chamado Walter Mazzucchelli, que foi diretor de arte da revista Placar, que tinha uma frase que ele falava que eu achava muito engraçada. Ele dizia assim, de graça nem por 1 milhão. E no futebol brasileiro é diferente, né? No futebol brasileiro é de graça até por 1 milhão. Quer dizer, se ele vier de graça, eu pago R$1 milhão de salário e está valendo. De graça até por 1 milhão? Não, eu acho que não. De graça nem por 1 milhão. E no ano passado tinha saído uma notícia de que o Palmeiras estava interessado nele, mas enfim, acabou não dando certo. Feliz de estar aqui, de estar no clube como o Corinthians, um clube que todo jogador sonha em jogar. Estou muito feliz, muito empolgado, muito ansioso. Agora fazer os exames, fazer a programação que eles vão me passar para o mais rápido possível estar à disposição do treinador. Dá para jogar já a final? Eu quero muito, né? Todo jogador quer jogar uma final, então espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir para o jogo. Caio, o Dorival Júnior já teve alguma conversa com você, teve algum contato direto? E aproveitando, Malcom, foi um fator, conversou com você para você vir aqui para o Corinthians também? Cara, eu e o Malcom a gente conversava, né? Perguntava para ele como que era jogar no Corinthians, como que era estar aqui, e ele sempre me passou coisas boas, um clube gigante, de torcida gigante. Então ele sempre me empolgou de estar aqui, era uma honra estar lá com ele, mas ele sempre me empolgou de estar aqui no Corinthians. E sobre o Dorival, a gente teve uma conversa rápida assim, né? Eu vi o desejo do Dorival em me ter aqui e isso já me deixou muito empolgado. Agora, em relação a jogar essas coisas aí, eu vou sempre dar meu melhor e vou deixar o resto com ele. O recado para a fiel torcida? Quê? O recado para a fiel é esperar sempre o meu melhor, um futebol com alegria, com muita disposição, que meu futebol é isso, é de muita alegria, muita disposição e vou estar sempre aí para ajudar meus companheiros e dar alegrias para a torcida. Emprestado ao Corinthians pelo Al Hilal da Arábia Saudita, o atacante Caio César desembarcou em Guarulhos na tarde desta segunda-feira para realizar exames médicos e assinar contrato com o Timão até o fim desta temporada. Depois de viajar 14 horas de Doha a Guarulhos, o novo reforço se disse feliz, empolgado e ansioso em vestir a camisa do clube do Parque São Jorge. Expectativa é a melhor de todas. Estou muito feliz de estar aqui, em um clube como o Corinthians, um clube que todo jogador sonha em jogar. Estou muito feliz, empolgado, ansioso, e agora é fazer os exames, a programação que vão me passar para o mais rápido possível estar à disposição do treinador. Ele disse que tem a intenção de poder jogar o duelo contra o Flamengo pela Supercopa
Rei, no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha. Eu quero muito. Todo jogador quer jogar uma final. Espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir para o jogo. Caio César contou que já conversou com o técnico Dorival Júnior antes da sua chegada ao Brasil. Ele finalizou a entrevista no aeroporto de Guarulhos deixando um recado para os torcedores corintianos. Um recado para fiel é esperar sempre o meu melhor. Um futebol com muita alegria e disposição. Eu vou estar sempre para ajudar os meus companheiros e dar alegria para a torcida. Revelado na base do Coritiba e com passagens pelo futebol português, o jovem atacante, de apenas 21 anos, chega ao Corinthians para ser o homem de beirada de campo tão desejado pelo técnico Dorival Júnior desde o ano passado. O acordo de empréstimo com o Al Hilal foi costurado pelo executivo Marcelo Paz. Fontes ouvidas pela reportagem garantem que o negócio exige o pagamento de 500 mil euros, 3,1 milhões. O Corinthians nega a informação e sustenta que a chegada do atleta não tem custos. O clube do Parque São Jorge pagará 100% dos salários de Caio César durante o período no Brasil. Caso queira comprar o atleta, o Corinthians terá de desembolsar 6 milhões de euros, 37,6 milhões, por 50% dos direitos econômicos. Com a contratação do atacante, o Timão chega a 4 reforços em 2026. Além de Caio César, o clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, o meio-campista Matheus Pereira e o lateral direito Pedro Milans. O meio-campista Alisson esteve no CT do Corinthians nesta segunda-feira, mas não participou das atividades, nem fez exames médicos, em meio a um impasse na concretização do empréstimo com São Paulo. O presidente Osmar Stabile resiste a comprometer ainda mais o combalido caixa corintiano com a pedida do São Paulo pelo empréstimo, 1,5 milhão, sendo 1 milhão à vista no fechamento do negócio e bônus de 1,5 milhão se o jogador atuar por pelo menos 45 minutos em 20 partidas ou mais. O dirigente concorda em arcar integralmente com salários de Alisson e ter a opção de compra ao final do ano, mas não gostaria de pagar pelo empréstimo. Com dificuldades no fluxo de caixa, o Corinthians não tem, neste momento, o dinheiro necessário para concluir o empréstimo. O novo presidente do São Paulo, Ari Massis, confirmou a negociação na semana passada e disse que só esperava o pagamento de 1 milhão para liberar o jogador, o que ainda não aconteceu. O departamento de futebol não permitiu que Alisson participasse de qualquer atividade no CT nesta segunda-feira, justamente porque o negócio não está concretizado. O meia não quer mais jogar pelo São Paulo e vê como positiva a oportunidade de voltar a atuar com o técnico Dorival Júnior, que pediu a contratação dele. O jogador teve uma transformação na carreira, deixando de ser atacante para virar meia mais defensivo, sob o comando de Dorival no tricolor. O elenco do Corinthians voltou aos treinamentos nesta segunda-feira de olho na estreia do Brasileirão contra o Bahia e no confronto pela Supercopa Rei contra o Flamengo. Os jogadores voltaram a São Paulo logo após a vitória sobre o Velo Clube, válida pela 5ª rodada do Paulistão, e dormiram no CT Joaquim Grava. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de domingo fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao campo após um trabalho de força na academia para 2 atividades setoriais, ofensivas e defensivas para movimentações técnicas, e um jogo de enfrentamento em campo reduzido, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. O atacante Memphis Depay participou novamente do treinamento, depois de iniciar a temporada fazendo reequilíbrio muscular e cuidando de um edema ósseo no joelho esquerdo. Ele deve estrear em 2026 no jogo contra o Bahia, nesta quarta-feira, às 20 horas, na Vila Belmiro, para ganhar minutagem. O objetivo é estar em condições físicas para o duelo contra o Flamengo, pela Supercopa, no próximo domingo. Recuperado de uma lesão no abdômen, o zagueiro Kaká iniciou a transição física nesta segunda-feira.